palavra de Deus ensina que Cristo, uma terceira coisa, que Cristo purifica o coração e a consciência do homem. Hebreus 9, 9 e 13, 14, diz o seguinte: é isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, tocante a consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 10, 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo de água pura. Podemos dizer então, irmãos, que quando nos convertemos, Cristo purifica a nossa consciência. Podemos entender também que a consciência do homem ímpio esteja suja, não porém cauterizada, que é um outro termo que nós vamos ver daqui a pouco. Para o que é sujo, há esperança de limpar-se. E isso ocorre então no processo de regeneração pelo sangue de Cristo. Ele nos limpa da impureza do pecado. Nosso coração, nossa culpa é tirada. Os irmãos estão bem ensinados, instruídos sobre justificação pela fé em Cristo. Agora, a nossa consciência, ela recebe uma purificação. Aquela sujeira, você imagina, eu dei o exemplo de uma luzinha do painel, não é? Se cai uma sujeira, uma tinta por cima do seu painel que embaça tudo ali, a luz pode até acender lá atrás, mas você não consegue perceber lá na frente, não é? Então o que acontece? A nossa consciência, quando estamos no mundo, ela é suja, mas está lá. Então quando nos convertemos, ela é purificada, nós somos limpos. Como acontece esta limpeza? Pelo que a palavra de Deus nos ensina, esta limpeza, ela vem pela confissão de pecados. Eu vou tirar essa blusa. Nossa consciência, a limpeza é feita pela confissão de pecados. Nós sabemos que pela fé nossos pecados são apagados do céu. Mas aqui há algo que Deus quer fazer na nossa vida quando nós chegamos no reino de Deus. Os irmãos já ouviram aquela palavra de Mário sobre cavar. Não sei se os irmãos aqui têm costume de ouvir, mas nós utilizamos, inclusive, logo que um discípulo se converte, chega na igreja, nós temos uma coisa que nós chamamos de kit do discípulo novo, que são 7 ministrações, e entre elas essa, que ele tem que ficar ouvindo, né? O discipulador com ele, alguns irmãos junto com ele ali, para ter a certeza que a vida dele vai ser colocada na luz. O princípio de andar na luz é basicamente o que dá manutenção numa consciência que foi purificada por Deus. E o andar na luz, ele tem dois momentos. O primeiro momento, quando nós chegamos na igreja, quando alguém se converte, é muito importante fazer uma limpeza completa. Esse cavar é expor a sua vida, abrir a sua vida, consertar problemas do passado, dívidas contraídas, pessoas que você ofendeu, questões pendentes. Isso, impõe às vezes sobre a pessoa até dívidas a serem pagas. Nós tivemos caso de uma pessoa que havia roubado e teve que entregar uma casa para o ex-patrão, porque tinha roubado desse patrão, não é? Teve que ir lá restituir, pedir perdão e passar a escritura da casa.
de uma casa que dava o valor da dívida que ela tinha feito durante os anos. Então, é muito importante, e essa pessoa fez isso vamos dizer, com alegria até, porque ficou livre daquele peso, não é? E aí foi tirando a tinta, aquela crosta da consciência. Então, esse cavar que deve acontecer na vida do discípulo quando chega na igreja, eu comparo assim: você tem lá no fundo do quintal, você tem um galinheiro, que você olha por aquele espaço assim e fala: aqui dá para eu fazer um escritóriozinho para mim. Aí você vai lá, compra um computador, uma mesa nova e coloca lá em cima daquela sujeira. É assim? Não. Fala: bom, vou aproveitar esse espaço, mas o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que limpar isso aqui, né? Aí você chega lá, não dá nem de ser com vassoura, porque tem que ser de enxada, né? De puxar aquelas cacacas todas, aquele esterco de galinha que estava amontoado ali. Você descobre que tinha um frango morto ali, uns pedaços de frango, cheirando mal, e você vai pegando aquilo, pondo no carrinho de mão, jogando uma caçamba lá fora, e aquela sujeira vai saindo. Aí quem passa, o vizinho passa: nossa, que cheiro horrível, olha até que tem lá dentro aquela caçamba, meu Deus, é coisa horrorosa. E você vai limpando. Isso é o processo, né, de cavar as valas para tirar os frangos mortos, para tirar tudo da nossa vida. Depois que você raspou aquele negócio, aí você vem com muita água, com detergente de limpeza pesada, e vai limpando, desinfetante, cloro, e limpa aquele negócio. Depois que limpa, aí você vai pintar, dá uma consertada no lugar, pinta direitinho. Depois que pinta, pronto, está limpo. Agora você leva lá para... Agora é seu escritório, né? Você leva uma mesa, pode levar o computador, arruma tudo direitinho. Depois disso, você nunca mais vai precisar limpar aquele lugar? Hã? Vai ter que dar manutenção, toda semana tem que tirar o pó, não pode deixar acumular. O princípio de andar na luz no reino de Deus é exatamente assim. Quando nós chegamos, nossa vida está aquele galinheiro, né? Aquela sujeira, e tem que ir de enxada mesmo, tem que ter coragem para tirar os bichos mortos dali, trazer e colocar na caçamba, pôr na luz, todo mundo viu, né? Depois disso, agora, é viver andando na luz, para não deixar acumular sujeira mais. Esse é o princípio. Sobre essa manutenção nós vamos falar depois um pouquinho, mas nesse momento eu só queria enfatizar isso, que Deus, Ele purifica pelo sangue de Cristo os nossos pecados, não é? O nosso coração, e purifica a nossa consciência pela confissão de pecados. Isso é uma coisa muito que as Escrituras mostram com muita clareza. Por exemplo, quando João Batista, em Mateus 3, fala que ele batizava no Rio Jordão, fala que vinham para ele as pessoas e eram batizadas confessando os seus pecados. Era uma coisa assim, eu fico imaginando como é que era a coisa que fala que eles eram batizados confessando os seus pecados. Eu imagino que o sujeito falava para todo mundo os pecados dele, né? Ia batizar e, gente, eu queria aqui, confessar para vocês que eu tenho sido adúltero, eu já menti, fulano, aquele dia eu menti para você, roubei de você lá, vou pagar, viu, e tal, pronto, agora eu batizo. Gálatas 5,18. Então a consciência, o quarto ponto que eu queria dizer, que a consciência é a forma de o Espírito Santo conduzir-nos à verdadeira santificação. Deus, queria falar tudo que falei para chegar nesse ponto, que é o que eu considero mais importante. Que podemos entender pelas Escrituras que a consciência humana é a forma de o Espírito Santo conduzir-nos à verdadeira santificação. E eu quero, daqui a pouco eu posso explicar porque
porque ele usa essa palavra verdadeira santificação. Gálatas 5,18, então é o versículo que eu disse lá no início: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Vou ler algumas coisas aqui, porque senão falo muito e não falo nada, né? Perigo do legalismo. Isso aqui foi uma reflexão que eu estava fazendo sobre a necessidade que estamos no momento, não é? Como resultado prático da presença do Espírito Santo operando em nós, temos também a libertação do legalismo. Podemos definir legalismo como praticar o certo na forma da letra. É obedecer à lei sem observar o seu espírito. Isto é tão ou mais perigoso do que a desobediência clara, pois faz com que o indivíduo encontre respaldo no que está escrito, sem contudo atingir o objetivo de Deus na respectiva escritura. Foi a dificuldade que Jesus teve com os fariseus com relação ao sábado. Eles pensavam que eram santos e que estavam bem com Deus. Jesus enfrentou grande oposição da religião da sua época nesse particular. Paulo, posteriormente, também enfrentou a questão de maneira veemente. A razão principal da epístola aos Gálatas foi justamente corrigir o rumo da igreja nesse particular. O legalismo judaico havia se infiltrado no seio da igreja e Paulo escreve com veemência contra esse desvio. Ele chega a dizer que sujeitar-se legalisticamente à lei de Deus leva a se perder a experiência com a sua graça. O legalismo é uma tragédia, a experiência cristã sadia. Penso que seria de grande valia comedir esse assunto na sua forma prática. Percebemos que muitas vezes nossa aplicação do ensino se utiliza de mecanismos legalistas com o fim de tornar a igreja santa. Muitas vezes disciplinamos o uso ou prática de certas coisas, como o fazer ou deixar de fazer. Nossa ênfase recai mais nos atos do que nos motivos, nas intenções. Isso produz uma moderação no meio dos irmãos, mas não estamos certos que torne a igreja realmente mais santa interiormente. É necessário se buscar os caminhos do Espírito Santo. Neste tempo em que Deus está nos chamando para uma vida consagrada, o risco pode se tornar ainda maior, risco de legalismo. Quando falamos de separarmos do mundo, é impossível não tocar em coisas práticas, como a mídia, a cultura, o lazer, etc. Mas como levar então os irmãos à santidade e consagração sem que sejam legalistas? Então, o caminho que pode ser saudável nessa busca, e eu acredito que é o caminho da vida no Espírito, na consciência do mundo. Entender que quem nos santifica é o Espírito Santo. E em quem o Espírito Santo habita, o Espírito Santo fala, dirige. Sois guiados. Jesus disse que o Espírito Santo habitaria em nós. Habitaria em nós. Eu me lembro de uma ilustração interessante que eu ouvi, acho que foi de Marcos Moraes, uma vez, sobre... Acho que foi o Atmani que relatou isso. Sobre um episódio deles terem ido para uma cidade, pregaram o Evangelho, era uma cidade distante, e se converteu um homem lá. E esse homem, eles moravam num lugar que não tinha cristãos, praticamente ninguém, e se converteu, e eles abençoaram, eles batizaram o homem e foram embora. Quando eles voltaram, eles pensaram, não, nós não demos muitas instruções a esse irmão, e agora? E eles... nesse lugar eles tinham costume, era comum se embriagar, porque era um lugar muito frio, e o pessoal gostava de um vinhozinho assim, para dar aquela aquecida, né? Eles tomavam vinho para a pretexto de se aquecer e acabavam se embriagando. Isso era normal para todos os homens lá. E eles pensaram, nós não falamos com ele que não pode se embriagar,
Então, eu só ia voltar depois de 3 meses ou mais. Bom, agora, vamos chegar lá, encontrar esse irmão que se embebedou algumas vezes, ele vai ter que aguentar, e aí vamos explicar para ele. Passou o tempo, eles voltaram lá e foram então ensinar o irmão. Irmão, olha, é o seguinte, nós esquecemos de dizer para você, mas a palavra de Deus ensina isso, que não é para se embriagar e tal. Ele falou, não, mas eu não me embriaguei mais. Ah, não, mas quem ensinou? Não, ninguém me ensinou, não. Sabe o que aconteceu? É que quando eu estava com os outros que eles iam beber, tinha um chefe aqui dentro de mim que dizia para eu não fazer. Aí eu não fiz. Ele chamou um chefe, alguém que está aqui dentro, o Espírito Santo. Nós cremos ou não cremos que o Espírito Santo trabalha. Nós precisamos, nesta palavra, entendendo esta palavra, devolver ao Espírito Santo a tarefa de santificar a igreja. Amém? Por quê, irmãos? A expressão, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, ela é importante no seu começo, mas se sois guiados. Nós não podemos de observar essa sentença, mas se sois guiados, né? Ela traz um tom de condição. Só não vai estar subjugado à lei, ou mesmo sem a necessidade dela, aquele que é guiado pelo Espírito. Isso nos faz retornar, irmãos, a um dos pontos que eu acredito que é talvez um dos mais caros da espiritualidade, um dos mais importantes, que é temor de Deus. Há pessoas que não querem regras para não terem que abrir mão das suas liberdades. Mas o caminho proposto por Paulo é oposto a esse, pois tal pessoa está se utilizando da liberdade justamente porque deseja fazer a própria vontade. Então, pessoas que se apegam nas liberdades, porque não querem abrir mão delas, entendendo que não existe uma regra em cima, é um coração suspeito. Penso que prosseguiremos em um estreitamento de caminho à medida que meditamos nisso. O caminho nesse campo ele é subjetivo e, se devidamente aplicado, não imporá riscos. Isso porque a subjetividade mal empregada pode produzir uma espiritualidade independente, que é um outro perigo, que é extremamente perigosa. Esse caminho da consciência é o caminho de não permitirmos a subjetividade perigosa. E eu vou explicar por quê. Eu fiquei pensando, quando meditava nisso, será que não estamos pondo de lado, vamos dizer, a ferramenta mais poderosa de Deus no processo de santificação? É aquilo que Deus deu ao homem para ele mesmo atuar. E se nós, quando nós, eu pensava no processo do trabalho das juntas e ligamentos, discipuladores e discípulos, eu ficava temido. Então, será que nós não corremos o risco de nos tornarmos o juiz do coração dos irmãos, para que eles então entendam que isso ou aquilo não é pecado? E o Espírito Santo que atua lá dentro, às vezes nós somos um gesso para o Espírito Santo. Precisamos de fé para tirar esse gesso, né? Mas se entendemos que a consciência é um elemento colocado por Deus no homem, uma forma de Deus falar com ele e dirigi-lo, então teremos um aliado interior nesse processo no processo de santificação, no processo de construir Cristo em todo homem. Vamos estar colocando a responsabilidade da santificação na pessoa certa. Ou seja, Carlos, eu não depender das regras seria eu valorizar a obediência espontânea, e não dar liberdade para a carne.
Gente, não quero regras para dar liberdade para a carne, mas não quero regras para obedecer espontaneamente. Eu não sei se o assunto principal seria dar regras ou não dar regras. Eu digo a questão, falo regras, mas isso que você está falando, que é o legalismo. Na verdade, o que nós precisamos atingir, eu nem estou tão preocupado com as liberdades, porque isso aí, eu acho que poucos dos irmãos têm dificuldade com isso, com liberdades, de achar que esse negócio, essas coisas, acho que aqui os irmãos acho que não teriam problemas com isso. O meu problema é com as coisas do dia a dia. Se a pessoa está de fato obedecendo ao Espírito Santo, ou apenas vai manter uma aparência que agrade os demais. Vou explicar melhor já. Nós precisamos então colocar a responsabilidade da santificação nas mãos da pessoa certa. Neste caso, o discípulo. Por quê? Porque se nós entendemos que existe na igreja existe a igreja na igreja, né? Que existe a igreja como um elemento complementar na santificação de todo homem, é uma coisa. Mas se entendemos que a igreja é quem santifica, aí nós erramos. Porque aí nós pensamos que quem vai me santificar é o meu discipulador. Ele que vai me dizer se isso está certo ou se isso está errado. É claro que todo o conselho de Deus nós precisamos dar. Há coisas que são claras. Agora, a aplicação desses princípios é o Espírito Santo que pode fazer. Só Ele pode fazer. Amém. Só Ele. Não tem como. Nós não conseguimos atingir o coração de ninguém. É só o Espírito Santo que vai lá. E aí o que a gente corre risco, às vezes, quando eu disse que podemos atrapalhar esse processo, irmãos, é porque o discipulador, o discípulo, aquele sujeito que já está com dificuldade de caminhar, que não sei se ele é ou não discípulo, mas está ali, ele vê a figura do discipulador como um policial e não como um ajudador. Não como aquele que coopera com ele. É como aquele que está querendo pegá-lo num momento ou outro. E isso acaba não colaborando. O discípulo se sente vigiado e não ajudado. Algumas vezes procura dar uma escapada com o fim de fazer algo que gosta, mas sente que o discipulador reprovaria. Esse tipo de situação mostra um caminho errado. Se estivéssemos levando o discípulo a aplicar sua consciência no temor de Deus, ele não teria escolha. Ele aprendeu que não pode enganar a Deus. Então, a palavra de Deus tem alguns textos, como Romanos 13, 5. É necessário, quando fala sobre sujeição à autoridade, né? Só textos que falam sobre consciência. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas por dever de consciência. Paulo continuamente está chamando a atenção da igreja para isso. 1 Timóteo 1,5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Consciência boa. 1 Timóteo 3,9. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. 1 Pedro 2,19. Porque isso é grato que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. 1 Pedro 3,21. O qual, figurando o batismo, agora também nos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. 2 Coríntios 7,1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor de Deus. A expressão temor de Deus
pode ser tranquilamente comparada com o que Paulo chama de dever da consciência. Carlos, Coríntios, quanto? 7:1. 2 Coríntios 7:1. E há aqueles textos de Salmos, Provérbios, que falam, como Salmo 111:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. 1 Pedro 2,16, como diz, não 2,16, não tendo a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servo de Deus. Amém. O Salmo 111:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos que a praticam e o seu louvor permanece para sempre. Provérbios 2:5, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Ligando o temor do Senhor e conhecimento de Deus. Provérbios 8:13, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu o aborreço. Então o temor do Senhor faz com que o homem despreze o mal. Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. 14:26, no temor do Senhor tem um homem forte amparo, e é isso refúgio para os seus filhos. Interessante, que fala como um amparo. Um amparo contra quê? Um amparo contra o pecado. 14:27, o temor do Senhor é a fonte de vida para se evitar os laços da morte. Eu acho tremendo esse texto, não é? O temor do Senhor é fonte de vida para se evitar os laços da morte. A única coisa que faz o homem manter-se em santidade verdadeira é o temor de Deus. E o temor de Deus é basicamente a atuação da consciência, a eficácia da consciência. Porque não tem ninguém falando com ele. É a hora que ele poderia pecar mesmo, que não ia ser visto, talvez não seria denunciado, poderia pecar, ele teve oportunidade. Tem gente que não pega porque não tem oportunidade. Mas só o temor do Senhor leva a pessoa a viver em santidade verdadeira. 16:6, pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Pelo temor é que se evita. O 19:23, o temor do Senhor conduz à vida, aquele que tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Provérbios 23:17, não tenha no teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo o dia. Quando não tem inveja dos pecadores, não fique espiando o mundo pela janela, não fica, persevera no temor do Senhor. Então queremos viver em santidade? Vamos temer a Deus. Vamos deixar o Espírito Santo atuar. Volto nesse texto de 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Há muitas razões por que uma pessoa pode se santificar, não é? Por exemplo, alguém pode pensar, para eu me santificar, para eu ser aceito aqui no grupo, eu tenho que manter esse padrão. Alguém pode se manter no padrão porque não quer ser disciplinado. Tem medo da igreja, né? Tem medo da disciplina. Então ele não quer passar vergonha e tudo mais, ele se mantém no padrão. Ou às vezes alguns têm que me manter em santo porque eu tenho que dar exemplo. Eu sou discipulador, sou um líder, então eu tenho que dar um bom exemplo, eu tenho que me manter santo. É uma motivação um pouquinho melhor essa aí. Mas a motivação que agrada a Deus está aqui. Aperfeiçoando a vossa santidade no temor de Deus. Por quê? Esse é o ponto importante, gente. O Espírito Santo fala conosco.
e nós vamos ter que obedecer. Atos 2:42 e 43, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E em cada alma havia temor. Amém? Havia muita santidade na igreja, mas em cada alma havia temor. 9:31, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo crescia em número. Caminhando no temor do Senhor. Romanos 9:1. Esse texto eu considero ele muito importante dentro do assunto que estamos falando. Romanos 9:1 fala assim, Paulo diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Paulo, nesse texto, ele relaciona a atuação do Espírito Santo à sua consciência. Ou seja, a forma de que ele está asseverando ser, assim, verdade, plena convicção do que ele está falando, é o testemunho da sua consciência. Então ele está dizendo, o testemunho da minha consciência é perfeitamente confiável. Em Atos 23:1, Paulo diz assim: fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Paulo, de novo, tomando como testemunho a sua consciência. Atos 24:16, por isso também me esforço por ter sempre a consciência pura diante de Deus e dos homens. Essa situação aqui, Paulo, quando ele está falando usando essas frases aqui, ele estava diante do sinédrio, especialmente em Atos 23. Eu acho que os irmãos se lembram dessa situação. Eu acho que é um exemplo importante aqui. Paulo, ele foi preso, foi levado diante do sinédrio. E ele se levanta e diz: que vivia de boa consciência diante de Deus. O sumo sacerdote manda o cara que estava perto dele dar um tremendo tapa no rosto dele. E aí Paulo se irrita na hora e fala: Deus vai te punir, sua parede branqueada. Você está aí para me julgar segundo a lei, contra a lei você manda agredir. Aí o sujeito falou: o que você está fazendo? Você está injuriando o sumo sacerdote de Deus? O que Paulo faz imediatamente? Ele se retrata imediatamente. Ele fala: irmãos, não sabia que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. A consciência se retrata na hora. Aí continua lá a reunião. Ele se levanta no meio de todos, fala lá o texto, sabendo ele que era metade se compunha de saduceus e outra metade de fariseus. Ele se levanta e fala: irmãos, eu sou fariseu, fui criado como fariseu, e hoje sou julgado porque estou crendo na ressurreição dos mortos. Ele falava da ressurreição de Jesus, e fala que ele acendeu um estupim, jogou gasolina assim no fogo, e virou uma confusão aquela assembleia. Uma confusão. Tanto que o centurião tirou Paulo de lá, com medo que ele fosse despedaçado, diz o texto. Ele vai preso. No dia seguinte, ou naquela mesma noite, fala que Jesus apareceu para Paulo. Lá em Atos 23, versículo 11, fala: na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois no modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Você imagina você ganhar um abraço de Jesus? Que coisa especial, hein? Ele estava ali, padecendo, estava preso. Jesus vem para confortá-lo, fala com ele e fala: coragem, Paulo, eu estou com você. Ah, que alívio, né? Gostoso. Paulo podia sentir: estou 100% aprovado por Deus aqui, porque Jesus veio e me deu um abraço. Aí há uma conspiração contra Paulo,
e ele é levado para Cesareia, por motivo de segurança. E depois de alguns dias sobe o sumo sacerdote com alguns outros e com um advogado para acusar Paulo lá diante do governador Félix, e começam a acusá-lo. Eles chamam uma peste, é isso, aquilo, fala um monte de coisa contra ele, promove sedição por todo lado, e aí o governador fala para Paulo se defender. Aí Paulo começa a falar de fatos, fala, não faz 12 dias que eu desci, e fui, ninguém me viu fazendo nenhuma confusão, eu não falei com ninguém, não amotinei ninguém, explicou tudo, e falou, eu não provoquei ninguém. E no final ele diz assim, ele fala, eles não podem provar as acusações que fazem contra mim, hoje, mas que estes mesmos, então, digam que falta encontraram em mim, isso que eu estou dizendo lá está em Atos 24, 20 e 21, ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio, salvo pelas palavras que clamei estando entre eles. Hoje eu sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Que coisa, gente. Esse pecado aqui, eles nunca iam acusar Paulo. Ou iriam? De forma alguma, ninguém. O máximo que eles conversaram depois daquela confusão, eles poderiam ter falado entre eles assim, Paulo é muito esperto. Nós entramos na dele. Ele conseguiu transformar nossa reunião numa confusão. Que homem, vamos dizer, perspicaz, né? Que homem esperto. Eles não iriam cair na humilhação de falar, não, ele fez uma confusão lá entre nós, porque colocou um contra o outro, e a gente... Isso era vergonhoso para eles. Mas o Espírito Santo não deixa passar. Paulo chega para o povo, para eles, e fala, olha, eu não errei em nada, exceto naquilo que vocês acham que eu não errei. Nisso eu errei. Paulo usou de esperteza. Você sabe, irmãos, Deus não nos quer espertos, não. Deus não quer que você tenha a habilidade de ganhar, vamos dizer, ganhar na lábia, né? Na conversa. Deus quer homens que obedeçam a Ele, sejam quebrantados perante Ele, estejam dispostos a perder, se for o caso, se é isso que Deus quer. Nós não estamos nesse mundo para ganhar, nós estamos nesse mundo para ser santos. E Paulo entendeu isso. Mesmo que Jesus não falou nada com ele no abraço que deu, o Espírito Santo estava lá, trabalhando. E ele sabia, isso não foi totalmente honesto diante de Deus. E eu temo a Deus. É isso que faz um homem santo, entende? É ouvir essa voz interior do Espírito Santo e não deixar passar. Eu não venho até vós com palavras persuasivas, mas no poder de Cristo. Isso, 1 Coríntios, isso, né? Isso. Amém. Santidade e sinceridade diante de Deus, que é testemunhada pela consciência. 2 Coríntios 1,12. Que a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Paulo dizia, esta é a minha glória, o testemunho de nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, vamos dizer assim, eu sou limpo diante de Deus. O que eu quero dizer, irmãos, que não existe preço que pague uma consciência limpa. Amém? Não tem. Paulo está mais uma vez então lançando nesse texto que eu acabei de ler o testemunho da consciência e relaciona isso à sua sinceridade diante de Deus. Está testificando que sua santidade tem este selo,
o selo da consciência. O selo da qualidade da santidade é essa, tá bom? Tem qualidade aqui. Por quê? Porque esse homem teme a Deus. Ele não deixa passar. Ele está disposto a perder o que já ganhou. Pela lei, pela justiça, pelo que for. Mas se Deus falou com ele, ele não vai querer esse lucro. Ele não vai querer essa vantagem. Ele não vai querer para ele aquilo que Deus o proíbe, aquilo que é ilícito aos olhos de Deus. Isto é verdadeira santificação, concorda? Aí seja visto aos homens. Exatamente. No processo de cooperar na santificação dos discípulos, precisamos saber aplicar devidamente esse recurso. Precisamos deixar claro a eles que terão que fazer esse tipo de afirmação. Eu sou sincero diante de Deus. Olha, quando eu disse sobre entregar as pessoas, devolver a elas a responsabilidade da santificação, eu penso que isso é um passo decisivo. Decisivo. Por quê? Porque tem muitos na igreja que tem preguiça de ser santo, gente. Não é? Tem preguiça. É mais fácil eu viver pela aprovação do meu discipulador ou mesmo da igreja, sem me preocupar com este negócio do Espírito Santo me falar. É mais fácil. Então, o que precisamos fazer, temos tentado fazer nesses dias, é pegar o processo de cada um, toma aqui na tua mão, e vá ser santo. E vá você em Deus. Muitas vezes, bom, vamos entrar sobre a última parte aqui, que eu acho que mais nos diz respeito. Carlos, esse ponto que você está abordando, acho que sim, extremamente importante de falar conosco nessa semana. Não sei se você pensava em falar um pouco mais sobre isso. Eu penso que esse ponto, essa questão, às vezes, dos discípulos confiarem, eu não sei se é essa palavra, mas excessivamente na estrutura, porque o Senhor nos deu uma estrutura, não estamos dizendo que a estrutura que temos de uma vida cuidando de outra, que todo mundo agora o meu sacerdócio diz respeito a Deus, então eu me reporto a Ele tão somente, ponto. Não é isso? Eu penso que não é isso que você está falando. Exato, eu sei que não. Mas o que acaba acontecendo em nós, uma acomodação, como você está colocando muito bem aí, de confiar nisso. É bem mais fácil confiar na orientação, na direção de pastores, dos líderes, do meu discipulador para ser santo, para o caminho que eu devo tomar, do que eu ir lá depender do Senhor, buscar o Senhor. Não há nenhum problema com a estrutura, mas quando eu confio na estrutura para buscar essa santificação, aí está um equívoco em mim. Confiar nela demasiadamente além da conta. O conselho tem que estar no Senhor, no Espírito Santo, como você está falando. Se nós entendemos... Se pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos sobre isso. Se nós entendemos que a estrutura ela é complementar e não o fim em si mesmo, quer dizer, não é o que, ela é complementar. É igual um cano. Você usa, se você tivesse um jeito de levar água na sua torneira da pia, sem cano, sem precisar utilizar por dentro da parede aqueles canos, seria usado? Não. Se tivesse uma outra coisa que transportasse a água de lá e ela caísse na torneira sem cano, seria ótimo. Como na telefonia, o celular está ganhando da telefonia móvel, né? Que não usa fio. É uma outra tecnologia, não é? Então, se o sujeito pode não utilizar fio, ele vai utilizar. Aquilo era apenas um meio para transmitir os dados, agora tem outro. Mas, no caso da pia, até agora não se encontrou um jeito, né? A água precisa de ficar lá. Não tem jeito de transportar água de maneira remota. Não tem jeito. Precisa daquilo ali. Pode mudar a qualidade do cano, mas tem que ser cano. Isso. Mas, o que você quer, na verdade, não é cano. Você quer água, não é assim?
Isso aqui é água saindo na sua pia, não é outra coisa. Então nós precisamos entender que discipulador na igreja, a estrutura que temos são canos, não é água. Amém. E aí, se transformar, se tiver um cano seco, sem água, tem lá tudo no lugar certo, mas não funciona, não atende o objetivo, de forma alguma. E o sujeito pode fazer um teatro, está lavando o rosto, mas não está saindo nada lá. Ué. Ele continua com a cara suja, né? Acaba mais, não sei. É. Então nós precisamos entender o papel do discipulador nessa forma. A estrutura, ela estava falando para mim aqui agora, assim, ouvido aqui, a estrutura que o Senhor nos deu, ela é confiável, mas ela não substitui o Senhor. Isso. E esse tipo de reflexão que estamos fazendo aqui, eu penso que são ajustes importantes no processo. Amém. Não é? Para que aquilo que Deus nos deu fique no lugar. Amém. No lugar dele. Amém. Porque às vezes os erros que nós temos não é por conta de Deus, é por causa das nossas cabeçadas. Não é? Deus nos dá uma coisa e de repente a gente começamos a nos desviar. Último ponto, o grande perigo da cauterização da consciência. O que é consciência cauterizada? 1 Timóteo 4, de 1 a 5. 1 Timóteo 4, de 1 a 5 é um texto que fala sobre este assunto. Fala assim: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbe o casamento, que exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e, recebido com ações de graças, nada é recusado. E pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Aqui fala sobre pessoas que se apostataram da fé, ou se apostatarão da fé, e que têm o quê? Cauterizada a própria consciência. A expressão cauterizada, expressão grega aqui é cauterias, não é a mesma de consciência corrompida, de Tito 15. Lá Paulo está falando para impuros e descrentes, que têm a consciência corrompida. E consciência corrompida, como vimos lá na expressão grega, é suja, com tinta, seria essa a comparação. Agora, a palavra cauterizar é marcar com fogo, marcar com ferro em brasa, seria inutilizar, exterminar. A cauterização, eu me lembro como a gente fazia com os bezerros pequenos, no chifre antes de nascer o chifre, né? Tinha um ferro que esquentava, um cano de ferro que aquecia em brasa lá no fogo, e vinha em cima ali onde ia nascer o chifre e queimava, saia aquela fumaça. Queimava e aquilo cauterizava em volta e não nascia mais o chifre. Tinha um lugar do mocho ali que tinha mais chifre. Cauterizar é isso aí. Não nasce mais. Acabou. Não vai funcionar mais. Esse texto está falando então alguém que já havia sido regenerado e que depois insistiu em pecar ou que tenha resistido ao Espírito Santo. Essa questão da cauterização da consciência, irmãos, ela precisa ser bem entendida. O perigo de rejeitar a consciência, então, depois de regenerados. 1 Timóteo 1, 18 a 20. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Bom,
Esse texto, Paulo está admoestando Timóteo, não é? O dever que te encarrega, encarregando ele de um dever, para ele combater o bom combate e manter a fé e a boa consciência, para manter duas coisas. Você mantém a sua fé viva e a tua consciência limpa. Certo? Eu acho que é o dever que nós precisamos ter. Essa demonstração, acreditamos que é para todos nós. Amém. Precisamos manter a fé e a boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado o quê? A boa consciência, vieram o quê? Naufragar na fé. Ele fala, mantém a fé e a boa consciência. Mas deixa eu te dizer, a tua fé depende da tua boa consciência. Se você rejeitar a tua boa consciência, não há como preservar a fé. A fé depende da boa consciência. Ele falou, e alguns rejeitaram a boa consciência e naufragaram na fé. Você vai a reboque. E dentre esses se conta Himeneu e Alexandre, e ele fala que são dois homens que ele entregou a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. A palavra blasfemar aqui, eu penso que ela é importante, porque entra em acordo com o que Jesus havia falado sobre pecado que não tem perdão. Aquele que blasfemar contra o Espírito, não haverá perdão, Jesus diz. E essa expressão blasfemar contra o Espírito Santo é uma expressão assim meio polêmica entre nós, que a gente nunca foi conclusivo, não é? O que seria blasfemar contra o Espírito Santo. Pecado de morte. É um assunto que dá muito temor entre os irmãos, e a gente não tem assim aquela segurança para dizer blasfemar é isso, blasfemar é aquilo, não é? Mas aqui nós temos uma dica interessante. Dois homens rejeitaram a boa consciência, segundo o que o apóstolo Paulo falou, e foram entregues a Satanás porque blasfemaram. Então nós podemos entender um pouco mais sobre blasfêmia. Vou ler mais alguma coisa aqui. Temos falado há muito tempo sobre a necessidade de termos uma consciência limpa aos discípulos novos. Esse texto aqui, inclusive, pelo menos nós no Retiro de Novos temos utilizado, esse é um dos textos que usamos quando falamos sobre o cavalo, o texto de 1 Timóteo. Para dar uma faxina em seus corações em todos os pecados passados, para retratar ofensas, pagar dívida, perdoar a injustiça sofrida, etc.